Em 2017, eu participei do primeiro intensivo dos Acordos de Paz. Eu propus para a Cinti e para o Guto, para eles oferecerem uma jornada do Acordo de Paz para advogados. E a gente teve uma casa cheia, a adesão foi muito grande de profissionais da área jurídica. E essa foi a primeira jornada que eu participei dos acordos. E para mim foi um portal de abertura de uma nova consciência e de uma nova forma de me enxergar e de me compreender no mundo e, consequentemente, de enxergar e entender o outro, com mais espaço, mais compreensão e mais empatia, acima de tudo. E a partir daí eu me encantei com a metodologia e com todas as ferramentas oferecidas. E como a Cinti e o Guto falam, a Acordo de Paz é um lifestyle. Não é uma ferramenta, mas sim uma forma de vida e de ver o mundo e de se comunicar em todas as nossas relações. O que eu senti é que esse trabalho ele é muito profundo e ao mesmo tempo, né, era muito simples, assim, parecia que eu só estava ouvindo. Até eu entender que era essa a grande história, né? Que ali estava sendo movimentado um espaço interno dentro de mim de repadronização da escuta, né? De recalcular rotas dentro de mim em relação à escuta, né? Então eu sinto que é um trabalho muito forte de reeducação, né? Uma reeducação emocional e uma reeducação também na minha forma de me comunicar com as pessoas, de me relacionar, né? Então essa ponte entre aquilo, a minha consciência em relação aos meus sentimentos, né? Em relação às minhas emoções, em relação às minhas necessidades, né? Uma porta para eu poder me olhar com mais compaixão, assim, com mais, não é só honestidade, mas é também com mais compaixão, com mais gentileza, conseguindo reconhecer as minhas necessidades, as minhas emoções, meus sentimentos e também abrir esse campo de generosidade, de compaixão com o outro através da escuta, né? Que é uma coisa que parece ser muito simples, mas que é muito profunda, né? Instaurar esse campo de conexão através da escuta. E eu tô falando aqui, né, de coisas que são muito difíceis, então por isso que eu também falei dessa gentileza que precisa com a gente, né? Porque parece que é muito simples, mas não é, né? Isso deveria ser patrimônio público, deveria ser matéria de ensino de escola fundamental. Olá, eu sou a Cíntia, criadora do Acordos de Paz. Quero te contar que sim, é possível uma vida livre de guerras. É possível você falar o que sente, explicar para o outro o que não está bom, o que você precisa para ficar bem e ao mesmo tempo manter uma relação saudável com ele. Você pode ter relacionamentos leves, pode ser sincero sem ter que se anular, se isolar ou brigar para ser compreendido e respeitado. Se você se sente incomodado em alguma relação, saiba que pode aprender a fazer diferente e construir um novo caminho para se relacionar. E isso começa por se conhecer e entender melhor o seu funcionamento interno, o que aciona sua raiva ou sua tristeza, o que você precisa mudar naquela relação para cuidar de si, cuidar da sua saúde física, mental e emocional. Compreendendo melhor seu jeito de funcionar e tomando de volta o que chamamos de autopoder, fica mais fácil você se abrir para compreender os outros também. Olá, eu sou o Guto, também criador do Acordos de Paz, e quero te dizer que esta ponte entre nosso mundo interno e o mundo externo é o que cria mais empatia. A empatia que nasce primeiro da autocompreensão e do autorrespeito, porque só assim é possível criar uma ponte com o mundo do outro. O resultado disso é autenticidade, espontaneidade e leveza nas relações, aquela sensação gostosa de que a vida simplesmente flui. Nesse ponto você pode nos perguntar, mas então, se existe esse caminho de sinceridade e gentileza ao mesmo tempo, por que temos conflitos recorrentes? Onde nascem os conflitos? Então, aqui eu quero te lembrar que conflito é diferente de confronto. Conflito faz parte da dinâmica das relações. Ele simplesmente reflete que pensamos diferente, que sentimos diferente, que queremos coisas diferentes. A questão é que não aprendemos a enxergar os conflitos como oportunidades de crescimento. A diferença de opiniões pode trazer muita riqueza para uma relação, pode nos fazer crescer, pode nos ajudar a abrir o coração, pode nos ensinar o que é consenso. Mas para isso é preciso decifrar o que está por trás das palavras, das nossas e dos outros também.
Por isso, o conhecimento de si é tão importante quanto receber ferramentas eficazes. Na nossa experiência, uma coisa não funciona bem sem a outra. Com o autoconhecimento, passamos a saber ler o que sentimos, reconhecer nossos gatilhos da reatividade, reconhecer as estratégias que usamos, reconhecer nossas necessidades humanas, o que eu preciso de verdade para ficar bem nessa relação. Já com as ferramentas corretas, conseguimos mapear nossas emoções e sentimentos, compreender o que são nossas necessidades emocionais, aumentar o nosso repertório emocional, resgatar o poder da própria vida, aprender a autorresponsabilidade, que também traz liberdade. E como resultado, aprendemos a construir uma ponte sólida com o outro, tendo como base um caminho interno percorrido e não uma fórmula mágica, porque de verdade isso não existe. Esse é o caminho que vai te ajudar a mudar o que precisa. E depois, treinar. Quer mudar um comportamento antigo que você vem usando há muito tempo e que não está dando bons resultados? Tem que treinar para fazer diferente. Conhece aquela frase do Albert Einstein? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, bora se arriscar? Partimos do princípio básico de que o homem é um ser gregário, que não vive só. Mesmo alguns anos após o nascimento, não conseguimos obter sozinhos o próprio alimento. Somos seres sociais, precisamos viver em grupo, porque, além das necessidades básicas, temos necessidades afetivas, psicológicas e espirituais, entendendo aqui espiritual como o sentido da vida, e é justamente através das necessidades comuns que temos a possibilidade de nos unir e conviver pacificamente. Esta foi uma das grandes fichas que caíram para nós através das escolas que frequentamos. Outra percepção foi de que, apesar de termos um longo tempo de busca interna, passando por escolas de meditação, terapias individuais e de grupo, métodos orientais e ocidentais, ainda estávamos nos comunicando de forma agressiva com os outros e conosco mesmo. Nossas emoções ainda estavam no controle e, através da comunicação, fazia estragos em nossa vida. Isto resultou em vários momentos dolorosos na nossa saúde física e emocional, como já contamos anteriormente. Passamos por burnouts, gastrite, úlcera, nos afastando de amigos, carregando mágoas. Apesar do longo caminho de autoconhecimento, não conseguíamos gerenciar as emoções, lidar de forma mais honesta com as pressões, colocar limites, nos autocuidar. Já tínhamos um grau de autoconhecimento, mas ainda estávamos nos comunicando da forma antiga, utilizando os velhos padrões de comunicação. Nosso ponto de virada de chave que estamos querendo compartilhar com você agora foi quando unimos nosso longo caminho de autoconhecimento a algumas ferramentas que foram realmente eficazes para nós. Como resultado, adquirimos mais poder sobre as nossas emoções, saúde mais equilibrada, maior autocontrole, gentileza, leveza, empatia e menos reatividade em nossos relacionamentos. Pela nossa própria experiência e depois de acompanhar centenas de participantes dos nossos workshops, percebemos que a partir do momento em que nos transformamos, as pessoas que estão à nossa volta percebem e muitas começam a mudar também. Por quê? Porque os ganchos que nos prendiam a um sistema doente de relacionamento começam a ser quebrados e não existe mais necessidade de defesa nem de ataque. Retomamos nossa força pessoal, ganhamos energia, preservamos nossa saúde, resgatamos o poder da nossa vida. Esse é um excelente caminho para quem quer cultivar uma cultura de paz no mundo. E ele começa com uma escolha, com a autorresponsabilidade sobre a vida. Ele começa necessariamente a partir de nós. Na semana Quero Paz, falamos sobre um estudo da Universidade de Harvard, uma longa pesquisa que durou 75 anos. A pergunta feita foi a seguinte: o que mantém as pessoas saudáveis e felizes durante a vida? E a conclusão foi as boas relações. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. A nossa dificuldade com as emoções impactou diretamente nas nossas relações de trabalho e nas relações pessoais. Como consequência, ficamos doentes. Isso acontece porque a maioria de nós não recebeu uma educação socioemocional.
Essa é uma matéria muito atual, não existia esse tipo de visão. Eu, por exemplo, não aprendi a identificar exatamente o que eu queria, o que sentia. Às vezes alguém falava uma coisa que eu não gostava e eu simplesmente respondia com raiva. Isso acontece porque usamos estratégias pouco eficientes para conseguir o que precisamos. Gritamos com o outro como uma estratégia para que ele nos escute. Já pensou nisso? É aí que nascem as guerras, das estratégias equivocadas. E elas nascem da falta de conhecimento do que preciso. Qual necessidade minha não está sendo atendida? No fundo, estamos buscando bem-estar, mas de um jeito que pode afastar ainda mais o outro de nós, fazendo com que ele não sinta vontade de colaborar conosco. A maneira como fomos educados, como aprendemos a nos relacionar, segue padrões familiares que podiam funcionar antigamente, mas não funcionam hoje porque o mundo mudou muito e mudou rápido. Para viver com saúde numa sociedade onde o estresse bate constantemente na nossa porta, é fundamental aprender tecnologias emocionais, os chamados soft skills. Essa é uma das grandes oportunidades que traremos no curso que vamos iniciar, o Virando a Chave, tecnologia emocional para ter uma vida mais saudável nas relações de convivência. Uma tecnologia que une nossa experiência no autoconhecimento com ferramentas práticas para o dia a dia, que testamos na nossa própria vida e por isso sabemos que funciona. Foram 30 anos de trajetória no autoconhecimento em diferentes linhas que unimos a técnicas de renomadas escolas do universo da mediação de conflitos. Além disso, treino, muito treino. Fomos treinados em situações desafiadoras da vida durante todos esses anos. Estivemos no meio de verdadeiras guerras. Por isso sabemos que nada pode substituir a prática. É ela que possibilita a real transformação. Hoje temos esse trabalho como um estilo de vida. É a forma que escolhemos viver. E ele acabou virando o grande propósito de nossa vida: viver para aprender o que é paz e também compartilhar este caminho que já nos trouxe tantas transformações e bem-estar no dia a dia. Temos produzido vários conteúdos em diferentes canais de comunicação nos últimos anos. E na nossa experiência, por tudo que já vivemos e testamos, é fundamental um passo a passo, uma jornada estruturada que une autoconhecimento, ferramentas e treino. Foi sobre esta base que criamos nossos cursos do Acordos de Paz. Até o final do ano passado, todos os nossos grupos eram apenas presenciais. Sempre gostamos de trabalhar olho no olho, com contato próximo, um toque, um abraço. Por isso, resistimos até o último momento em fazer os cursos no formato online. Acolhimento sempre foi importante dentro do nosso método, mas com o início da pandemia e o grande desafio que se apresentou principalmente na área dos relacionamentos, sentimos a necessidade de criar algo para auxiliar as pessoas. Oferecemos uma série de webinários gratuitos e depois criamos a jornada online Virando a Chave, porque muitas pessoas queriam aprofundar nesse caminho. E logo na primeira turma, percebemos que esse acolhimento também acontece no mundo virtual. Passamos a enxergar as vantagens desse formato online que facilitou o acesso porque pessoas de diferentes estados e até de outros países puderam fazer o grupo sem custo de passagem, hospedagem e tantos outros. Ficou mais fácil também porque você não precisa tirar um tempo para fazer a viagem e participar do curso. Pode fazer de casa, na hora que for melhor para você. O custo é bem mais acessível porque não há uma estrutura física na composição do valor. Cada um pode fazer no seu próprio tempo, pois as aulas ficam disponíveis, o que facilita muito as agendas pessoais. Você tem 6 meses para rever, tirar dúvidas, ter diferentes insights cada vez que assiste uma aula. É uma jornada com 7 módulos. Módulo 1, Diagnóstico e Fluxo da Comunicação. Você vai identificar como foi construída a sua maneira de se comunicar, com base na educação e nos padrões familiares. É aí que nascem as crenças e os condicionamentos que formam nossos filtros e a maneira como agimos no mundo. Para mudar, é preciso, antes de tudo, tomar consciência da origem dos nossos comportamentos.
Módulo 2, intenção e padrões de comportamento. Você vai aprender a mapear pensamentos e ações repetitivas que determinam padrões de comportamento que nos fazem andar em círculos, muitas vezes ficando enroscados nos conflitos. É baseado na Escola de Negociação de Harvard. Módulo 3, onde estamos? Nesse módulo, entraremos no universo da comunicação não violenta. Através de uma síntese que fizemos dos passos concebidos por Marshall Rosenberg, você irá identificar fatos, sentimentos e necessidades que motivam suas ações e começar a desmontá-las a partir da origem. Módulo 4, ao vivo. Faremos um acompanhamento do caminho até o momento, revisando as ferramentas, reforçando os pontos que podem te auxiliar na virada e solucionando dúvidas. Além disso, será uma oportunidade de nos conhecer e trocar experiências. A palavra desse encontro ao vivo para nós é acolhimento. Módulo 5, escuta. Você vai conhecer diferentes abordagens sobre essa ferramenta fundamental para uma verdadeira mudança de comportamento e reconexão com você mesmo e com o outro. Nesse ponto da caminhada, você poderá fazer um diagnóstico mais preciso sobre sua própria escuta, através do material que desenvolvemos para te auxiliar, baseado nas técnicas de Otto Scharmer, criador da teoria U, William Ury, diretor da Escola de Negociação de Harvard, e Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta. Módulo 6, a ponte. Depois de autoinvestigação focada e diversas ferramentas, você vai aprender como construir pontes de comunicação com leveza e gentileza, respeitando ao mesmo tempo suas necessidades e valores. Esse módulo vai trazer a ferramenta principal para ancorar na sua vida o valor da coerência, que é o alinhamento entre pensamento, palavra e ação. É assim que passamos a construir na prática uma verdadeira cultura de paz, começando por nossa própria vida. Módulo 7, mais um encontro ao vivo. Vamos aprofundar a ferramenta da ponte, fazer um inventário da nossa caixa de ferramentas e nos fortalecer como grupo dentro desse propósito que nos une, de transformação e de querer uma vida mais leve, mais em paz. E para quem se inscrever, especialmente nessa edição do Virando a Chave, estamos oferecendo um módulo a mais, o módulo 8. Então esse módulo 8 é nosso bônus para você. Preparamos esse módulo especial como bônus diante dos desafios atuais da pandemia. Ele trará ferramentas baseadas nos princípios do consenso para esse momento de home office. Vamos dar dicas de como enfrentar os desafios de trabalhar em casa, dar conta das metas e conviver com a família ao mesmo tempo, lidar com as pressões e com o isolamento de forma mais saudável. Serão 8 módulos online, será liberado um módulo por semana e iremos interagir ainda mais nos 2 módulos ao vivo. Como este curso é online, você pode fazer em sua casa ou onde estiver, assistir às aulas no seu tempo e se programar para as aulas ao vivo. Ele estará dentro de uma plataforma de fácil acesso para os vídeos e para baixar o material que criamos. Outra coisa que fizemos pensando em facilitar a sua vida é a programação de um módulo por semana. Com isto, você consegue acompanhar o curso e já vai aplicando e vivendo a prática no seu dia a dia. Você terá 2 meses de interação conosco, além de poder participar dos encontros mensais e gratuitos da Academia Viver em Paz, para praticar tudo o que recebeu no curso e fortalecer esse novo caminho. Mas tem um detalhe importante aqui. Como não abrimos mão de manter esses encontros ao vivo em função da riqueza de aprendizagem e do acolhimento que ele permite, as vagas são limitadas. Então vamos lá para as informações práticas. O início será no dia 28 de setembro, segunda-feira. O módulo será liberado às 19h30, horário de Brasília. E tudo a partir daí acontecerá sempre às segundas-feiras, às 19h30. Os módulos seguintes serão liberados toda segunda no mesmo horário e os encontros ao vivo também. Marque as datas, 19 de outubro e 9 de novembro, e terão uma duração de 1h30.
Eles serão gravados e disponibilizados online, então mesmo que você não consiga participar ao vivo, poderá acompanhar depois. Nessa segunda turma do Virando a Chave, aumentamos o número de módulos e a duração para oferecer ainda mais conteúdo e fortalecer seu caminho. Além disso, para você que vai participar, estamos oferecendo 2 bônus. O nosso módulo 8 Home Office e o e-book Guia Prático para Despertar uma Escuta Ativa, que podem fazer bastante diferença na sua transformação. Você pode achar que isso não é para você, que sua vida está boa e seguir assim, e ok. Você também pode tentar atingir esse resultado trilhando sozinho o caminho. Eu sei como é, também já tentei fazer assim. Por isso sei que há grande chance de cometer os mesmos erros que cometi. Você não precisa passar 30 anos nessa estrada como nós, porque estamos te oferecendo aqui um atalho com menos sofrimento, menos investimento de tempo, mais saúde para você e sua família, e mais barato do que estudar em cada uma dessas escolas que compõem nossa metodologia. Ou você pode vir com a gente nessa jornada e transformar sua vida como muitos já fizeram, ganhar os bônus. E caso você perceba que não é para você, tem 14 dias para pedir o reembolso, que devolveremos integralmente. Essa é uma chance de você assumir o controle, criar relações saudáveis, aprender a se comunicar de forma autorresponsável, honesta e gentil, ou seja, virar uma chave para criar paz na sua vida e das pessoas à sua volta. Eu tenho muito carinho e muita admiração pelo trabalho da Cíntia e do Guto com Acordos de Paz e esse curso Virando a Chave, porque eu sinto que é um trabalho muito verdadeiro e que tem efeitos sobre mim também verdadeiros na minha vida pessoal, na minha vida profissional, em relação à minha forma de me comunicar com as pessoas. Eu percebo até como uma verdadeira revolução do olhar que vai acontecendo quando a gente se aproxima das ferramentas da comunicação não violenta e dos outros saberes e ferramentas que eles integram, né, nessa proposta da metodologia deles, e que essa revolução do olhar, ela nos leva tanto a perceber a gente melhor quanto perceber o outro melhor. Porque nos ajuda a perceber as nossas necessidades, os nossos sentimentos, aprender a fazer pedidos, né, para o outro claros, que de fato vão de encontro com essas necessidades e ao mesmo tempo nos ajudam a ver o outro, escutar o outro, considerar que o outro é diferente, que ele tem outro ponto de vista, que as pessoas têm pontos de vista diferentes sobre uma mesma situação. E que é importante poder considerar isso, né, para a gente poder se comunicar de uma forma mais empática e mais amorosa. Então o curso oferece muitas ferramentas para que a gente possa praticar isso no dia a dia. São ferramentas aparentemente muito simples, mas que são muito sensíveis, muito profundas e que vão abrindo esse campo, né, de uma outra forma de nos comunicar. E que isso ajuda muito a gente a se perceber, perceber o outro e até mesmo conseguir mesmo que essa comunicação seja efetiva. Então, eu sinto que é uma coisa importantíssima para a humanidade, né, nesse momento que a gente está vivendo. Foi muito bom poder ter feito esse curso também durante a quarentena, né, e em que a gente está convivendo intensamente com algumas pessoas, né, em casa, então da nossa família, às vezes amigos, companheiros, e que essas ferramentas nos ajudam muito a preservar, né, as nossas relações. Porque quando a gente está olhando para a gente, o autoconhecimento e tudo, às vezes a gente vai lá, né, percebendo as coisas, tentando transformá-las, mas quando tem o outro também, né, a gente precisa trabalhar a comunicação, para trabalhar a relação com o outro. E essa metodologia do Acordos de Paz e do Virando a Chave nos oferece ferramentas muito palpáveis para isso.